Glória a Deus, aleluia. Aleluia, louvado, exaltado, glorificado. Aleluia, seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ao Senhor toda glória, ao Senhor toda honra e todo louvor que nós temos que dar, amém? Glória a Deus, aleluia. Seja bem-vindo, meu amado, seja bem-vindo, minha amada do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, aleluia, e toda a sua família, amém? Mais uma vez aqui, em nome de Jesus Cristo, para estar aqui, né? Trazendo a mensagem de Deus para o nosso coração, amém? Palavra de Deus que liberta, que salva, que restaura, que dá vida, aleluia, que renova, que salva e cura e transforma, amém? Glória a Deus, aleluia, a paz do Senhor Jesus, amém? Tudo bem com você? Como é que você está? Amém? Aí você fala assim, não vai tudo bem não. Não vai tudo bem não. Mas o choro, ele dura uma noite. Mas a alegria, ela vem pela manhã. A nossa esperança está em Deus. A nossa fé, nós temos que colocar em quem? Em Deus. Os nossos olhos é para estar onde? Nos problemas, nas lutas, nas ondas que se levanta, é em Deus. Elevo os meus olhos para o monte. Tá? De onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor. A minha esperança está em Deus. A minha fé e confiança tem que estar em Deus. Tem que estar em Deus todo dia. Momentos difíceis, ele vem para a minha vida, ele vem para a sua vida, mas a alegria, ela vem pela manhã. Amém? Glória a Deus, aleluia. E olha só a palavra de Deus hoje para o nosso coração, amém? Palavra de Deus para o nosso coração, que se encontra aqui em Gênesis 22, Gênesis 22, que fala assim, aleluia, glória a Deus. Deus manda Abraão matar seu filho Isaque. Ah, como assim matar? Deus manda matar meu filho? Calma. Deus não matou aqui o filho de Abraão. Deus, ele falou para Abraão isso, pediu o seu filho para ver aonde estava o coração de Abraão. Por quê? Deus fez a promessa a Abraão e a sua esposa, ele já velho de idade. E chegou no tempo, Deus cumpriu a promessa. Aí, imagina, né? Você passar o tempo todo esperando, aí Deus te dá. Mas aí depois Deus diz, eu quero. Por que Deus falou isso para Abraão? Eu quero o teu filho Isaque. O único filho, né? O único filho. Primogênito, único filho que Deus deu para Abraão e sua esposa, já velho. E com certeza Abraão e sua esposa amavam muito. Aí Deus, Abraão, me dá teu filho. Deus com isso aqui estava dizendo assim, em outras palavras, eu quero ver aonde está o seu coração. Deus queria ver nessa atitude aqui de Abraão, aonde estava o coração dele.
Porque Deus foi quem deu filho. Isso aqui fala da minha vontade, do meu querer. Deus queria ver o amor, a atitude de Abraão aqui. Se ele ia dizer não a Deus e por amar tanto a seu filho que Deus prometeu e deu, né? Ou então fazer o que Deus pediu. Deus pediu a Abraão, seu filho, mata seu filho Isaque, Abraão. E aí? Isso é o quê? Renúncia. Isso chama renúncia. Renunciar o meu querer. Renunciar às minhas vontades. Eu sacrifico as paixões, as vontades da minha carne. Para quê? Para viver a vontade de Deus. Isso é sacrificar, renúncia. Renunciar às minhas vontades, os meus desejos, para viver a de Deus. O evangelho, ele não é para eu viver minhas vontades, o meu querer. O evangelho é para viver as promessas de Deus que ele tem para nossas vidas. Isso é obediência, se obedecermos. Você acha que Abraão disse, não, Senhor? Você acha que Abraão ele chegou a questionar com o Senhor? Senhor, tanto tempo esperando, o Senhor chegou, me deu, e agora o Senhor fala para que eu venha matar, né? Matar meu filho. Entregar ao Senhor o meu filho. E aí? Você está pronto? Você está pronta para deixar no altar de Deus os seus querer, as suas vontades e viver as vontades de Deus, que é boa, perfeita e agradável? Para que as coisas de Deus, as promessas de Deus, ela venha acontecer em nossas vidas, nós temos que deixar, entregar ali no altar, colocar no altar, que é de Deus, as minhas vontades. As minhas vontades do meu querer, para viver a vontade de Deus. Evangelho é viver a vontade de Deus. Você acha que Abraão questionou o Senhor? Quando o Senhor falou, Abraão, mata seu filho Isaque. Eu quero o seu filho Isaque. Você acha que Abraão chegou e bateu o pé? Chegou e questionou? Não, Senhor. Senhor, tanto tempo, né? E agora o Senhor me deu, me fez, né, ser pai. Minha esposa também ser mãe. E o Senhor agora me pede? Senhor. E aí? Deus não ia matar. Deus não ia e não matou aqui o filho de Abraão. Deus, Deus, ele viu ali no coração de Abraão aonde estava. Porque Deus via que Abraão amava muito a seu filho.
E aí? Deus não ia matar. Isso aqui foi uma... Isso aqui Deus trouxe aqui para Abraão, para Deus ver aonde verdadeiramente estava o coração de Abraão, se depois que Deus deu a ele o filho, se ele continuava o mesmo com o Senhor. Porque tem pessoas que, quando recebem, né, as promessas, isso aqui é promessa, Abraão viveu promessa, Deus prometeu e Deus cumpriu. Ele e sua esposa já de idade avançada, e Deus veio e fez ele ser pais. E agora Deus chega e pede. Isso aqui fala de promessa. Tem muitas pessoas que elas recebem, né, as promessas na vida dela, quando as promessas acontecem, quando elas recebem a promessa de Deus que acontece na vida delas, simplesmente elas saem da presença de Deus. Tem pessoas que ficam na presença de Deus só naquele período que está na perseverança para pedir a Deus algo. E quando ela recebe ou ele recebe, simplesmente cadê ele e cadê ela? Não está mais na presença de Deus. Não está mais no caminho de Deus. Só queria o quê? Só estava naquela perseverança até receber a promessa. Aquela fé, naquela busca, aquela perseverança, quando recebeu, saiu da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor. Então Deus diz, Deus fala a promessa, Deus diz, agora chegou o tempo de cumprir. Agora tá aí, você é mãe e você é pai, né? Abraão é sua esposa. E agora Deus fala, me dá. E agora? Eu quero ver onde está o seu coração. Eu quero ver se você está do mesmo jeito que era, naquela obediência, naquela fé, com o seu coração em mim, ouvindo minha voz, obedecendo tudo que eu falar. É isso aqui que Deus falou para Abraão, nesse aqui que Deus falou para ele, pedindo seu filho. Vamos entender mais em nome de Jesus Cristo, né? Para não ficar só em minhas palavras, mas na palavra de Deus, amém? Temos que ir pela palavra de Deus, amém? Olha só. E aconteceu depois destas coisas que tentou Deus a Abraão e disse, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. Você está vendo a obediência de Abraão para com o Senhor? Deus, já no começo aqui, né, de Gênesis 22, chama Abraão e Abraão, eis-me aqui. Tá vendo? Tá vendo só? E disse, toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas. Deus via no coração de Abraão que Abraão amava muito a seu filho Isaque. Eu vejo, Abraão, que tu ama muito teu filho. Muito, tu ama muito ele. Olha só o que Deus faz aqui, né? O que Deus propõe aqui para Abraão. E simplesmente Abraão faz o quê? Só obedece a Deus. E Deus viu, pela obediência de Abraão, em todo o tempo com Deus, aonde estava verdadeiramente o coração de Abraão. Ele sentiu? Ele sentiu? Com certeza, né? Com certeza ele sentiu muito. Mas obediência. Deus não ia matar e não matou o filho de Abraão. Deus só quis ver aonde que estava o coração dele. Será que continua a mesma coisa? Como ele era antes? Que eu falava, ele me ouvia, me obedecia, fazia tudo que eu falava? Será? Ou ele mudou depois do filho? Depois que eu entreguei a ele a bênção? Muitas pessoas, ela muda. Quando recebe a bênção, quando recebe a promessa, muda. Sai da presença de Deus, caminho do Senhor. Mas quem perde é quem? A própria pessoa.
Nem eu e nem você somos dados ao Senhor. Nem eu e nem você somos dados sem a presença do Senhor. Sem mim, nada podes fazer. A palavra do Senhor fala. Olha só. O teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá. Moriá, e oferece ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Deus só falando com Abraão e Abraão só na obediência. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e abardou o seu jumento. Preparou o seu jumento, né? Isaque, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Aqui Abraão, Deus fala só com Abraão, não fala com a esposa de Abraão. E Abraão aqui, nessa passada aqui, não fala que Abraão chegou, conforme tudo que Deus falou para ele, e Abraão chegou e falou para sua esposa. Aqui não relata nada. Aqui não fala que Abraão chegou e foi falar para sua esposa o que Deus falou com ele a respeito do filho deles. E muitas das vezes nós perdemos muitas conquistas, bênçãos em nossas vidas porque nós abrimos muito a nossa boca. Em vez de fechar mais a boca, obedecer a Deus, né? Deus ali está instruindo a gente, né? E a gente fica ali, ó, falando. A gente perde muito. Por quê? Por falar demais. Falar para todas as pessoas, né? Porque a gente nem escolhe, muitas das vezes nem escolhe. Se confia tanto nas pessoas e acaba que nós se abre, conta as coisas até demais, né? Porque nós não sabemos o coração dos outros. Nós não sabemos se a pessoa está na concordância. Tem pessoas que ela não vai estar na sua concordância. Tem pessoas que ela não vai ficar feliz. Então, nisso, o inimigo ouvindo, muitas das vezes, né? A gente falando para as pessoas, o inimigo ele vai ouvir. E aquilo, em vez de dar certo, acaba dando errado. Quantas pessoas que elas perdem tanto? Isso é para mim também. Né? Quantas pessoas, incluindo até eu mesmo, que eu, né, tenho que aprender mais a cada dia sobre isso também, né? Que a gente abre a boca demais e abre a boca para todo mundo. E acaba que nós perdemos. Sonhos. Você planeja uma coisa, você planeja comprar uma coisa, você planeja fazer outra, né? Até sonho mesmo a gente muitas das vezes quando fala, né, para as pessoas, você vê que, né, você vê que as pessoas já vêm com palavra negativa. Você vê o que aconteceu ali com José, ao contar ali para seus irmãos, para sua família, sobre os sonhos que ele estava tendo, a raiva que os irmãos de José teve de José. José ali estava tendo os sonhos, e os sonhos que José estava tendo, José contava para sua família, para seus irmãos, e eles ficavam com raiva dele, né? Então, o inimigo ele vai saber conforme a gente está abrindo a boca. Então, a gente tem que vigiar muito sobre isso. Vigiar muito sobre isso. De a gente tá abrindo a nossa boca para tá falando as coisas para as pessoas. Entendeu? Deus coloca algo no nosso coração, a gente chega, tem um projeto de alguma coisa, um sonho de conquistar alguma coisa, enfim, acaba contando para todo mundo e acaba que, em vez de dar certo, se a gente fechar a boca, a gente abre a boca, acaba dando errado. Quando a gente abre a boca demais para os outros, a gente acaba perdendo, as coisas dão errado, porque tem pessoas que são negativas, tem pessoas que não querem que a outra flua, tem pessoas que não querem que a outra cresça, tem pessoas que não querem que você se dê bem no casamento, na família, no trabalho, no seu ministério, enfim. Temos que vigiar, porque Deus aqui falou com Abraão, Deus aqui não falou com Abraão e sua esposa não, Deus só falou aqui com Abraão, e depois Abraão ele foi com Isaque, seu filho, e com os moços. Mas aqui não relata que ele chegou para sua esposa e chegou e contou.
O que é que nós entendemos com isso? Que a gente não temos que contar nossas coisas para todo mundo. Nós temos que ter a pessoa certa de Deus espiritual para que nós venha contar. Porque nós não sabemos o coração dos outros. Nem todo mundo vai estar na mesma concordância e vai estar... estar ali na mesma ligação espiritual. E por a gente falar demais, projetos, aquilo que a gente quer fazer, que a gente quer conquistar, falamos demais, né? E acaba que em vez das coisas dar certo, acaba dando errado. Então a gente tem um sonho, tem um projeto, conte para Deus. Conte para Deus. E se a gente sentir no coração de Deus conversar com alguém alguma coisa, Deus ele vai colocar com certeza a pessoa certa no caminho da gente para nós conversar, a pessoa de Deus que seja espiritual, que ela venha estar na mesma ligação espiritual com Deus e na mesma fé. Porque por a gente abrir demais a nossa boca para todo mundo, quem perde é a nós mesmos. Então nós temos que fechar e contar para Deus, sonhar com Deus, ter o projeto ali com Deus. E quando Deus ele coloca projeto, algo no nosso coração, Deus ele vai colocar com certeza as pessoas ao nosso lado que verdadeiramente venha, ela vem estar na mesma concordância e na mesma fé em Deus para que tudo dê certo. Porque Deus também ele bota a pessoa para nos ajudar em oração, para nos orientar, mas a pessoa de Deus que ele mesmo vai colocar, né? E para estar ali na mesma fé, na mesma concordância, né? Em nome de Jesus Cristo, mas pessoa de Deus, não é qualquer uma. Que a gente conta para todo mundo e acaba que tudo dá errado. Nossos projetos, nossos sonhos, né? Temos que contar para o Senhor. E que se for da vontade de Deus, né? Que Deus colocar alguma coisa no nosso coração que precisa de pessoas para que esse projeto que tem projeto que precisa, né, de pessoas para que aconteça. Mas o próprio Senhor ele vai colocar as pessoas certas. Porque Deus ele dá o sonho e ele também vai colocar as pessoas certas no caminho para que aconteça o que ele quer que aconteça na nossa vida, para a glória do nome do Senhor. Amém? Glória a Deus, aleluia. O seu jumento tomou consigo 2 de seus moços. Tá vendo? Isaac e seus moços foram com Abraão. Isaac, seu filho, e fendeu lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar que Deus lhe dissera. Ao 3º dia, levantou Abraão os seus olhos e viu o lugar de longe. E disse Abraão a seus moços: ficai-vos, tá vendo? Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali. E fazendo orado, e havendo orado, tornaremos vós. Ele foi com os moços dele, né, Abraão, a um determinado lugar, e depois falou: ficai-vos aqui, que eu vou ali mais o moço, aleluia, glória a Deus. Eu vou ali, né, mas o moço e aqui, até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Eu vou ali mais o moço, e havemos, né, adorado, tornaremos a vós. Ele não falou o que ele ia fazer, né? Abraão foi com os moços, e Isaac chegou num determinado lugar, que os moços ficou num canto, que Abraão falou, e Abraão continuou a andar com o moço. Aí falou: a gente vai ali, né, adorar, e depois tornaremos para vós. Então Abraão não falou nada. Ficou em silêncio até o determinado lugar que Deus falou para ele, né? Glória a Deus, aleluia. Fechando a boca que Deus vai agir em nossas vidas, porque nós abrimos muita boca e o inimigo escuta as palavras. Quando está fechado, ele não sabe. Quando nós abrimos, ele vai ouvir, né? Quando a gente fecha, Deus, ele trabalha, mas quando a gente abre, né? Às vezes a gente não vigia, fica abrindo a boca para todo mundo, a gente perde, né? Aí, né? As nossas bênçãos ficam ali paradas.
Aí quando nós começamos, né, a vigiar, Deus começa a trabalhar, porque a gente tem que estar com a boca fechada e falando com o Senhor. E Deus, ele, né, vai trabalhando em nossa vida, para a glória de Deus, amém? É fechar a boca para que a bênção venha. Temos que fechar a boca para que nós venhamos receber nossa bênção. Porque nós falamos demais e perdemos por falar muito. Falar pouco e ter as pessoas certas de Deus. Que hoje em dia tá difícil para confiar. Nós não sabemos o coração dos outros. Temos que conversar com o Senhor. E se Deus colocar um projeto, alguma coisa que precisar de alguém, Deus, ele vai colocar as pessoas certas no caminho nosso. Amém? Glória a Deus, aleluia. E tomou Abraão a lenha do holocausto e pô-la sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. Aleluia, glória a Deus. Então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Não sabia ele. Você vê que nem Isaque sabia o que ia acontecer. Tá vendo o silêncio? Tá vendo fechar a boca que Deus está falando aqui para que nós venhamos fechar a boca? Abraão não falou nada para a mulher. Abraão não falou nada para os moços que foi com ele, que ficou ali os moços em determinado lugar. E nem mesmo para seu filho Isaque. Seu filho Isaque, todo o tempo, ele foi sendo instruído pelo seu pai no caminho, mas o seu pai Abraão não falou nada que Deus falou para Abraão. Então é isso que Deus, ele tá falando ao nosso coração essa noite, para que nós venhamos fechar mais a nossa boca. Isso é para mim também. Fechar mais a boca. E parar de falar projeto, parar de falar para os outros o que a gente vai fazer, o que vai deixar de fazer. Ninguém tem nada a ver, né, com um projeto nosso, com as nossas vidas, o que a gente vai fazer, o que vai deixar de fazer. Temos que parar de estar falando mais. É com a boca, ó, fechadinha, que a gente vai receber. Agora, quando a gente abre nossa boca, a gente perde. Porque o inimigo, ele não quer ver a gente vencendo, conquistando, com a benção. Hã? Então, Deus fala para a gente essa noite, através dessa passagem aqui da palavra do Senhor, que nós temos que fechar nossa boca mais, vigiar mais com a boca e fechar mais, porque falamos demais. Não tem necessidade de mim nem você, tudo que a gente for fazer, a gente está falando para os outros, um projeto, um sonho. Porque em vez de dar certo, as pessoas negativas, de palavra negativa, joga. É como jogar um balde de água fria em cima da pessoa. Hã? Tá pensando que todo mundo que vai estar do nosso lado, ele tá torcendo pela nossa bênção? Ele tá torcendo pela nossa felicidade? Tá torcendo para tudo dar certo? Então é isso que Deus está falando. Fechar a boca, como aqui Abraão. Abraão ouviu Deus falar com ele e todo o tempo foi só na direção que Deus deu a ele. E nem falou os moços o que ia fazer, nem falou para o seu próprio filho o que ia acontecer. Hã? Até chegar a um determinado lugar, você vai ver, para entender mais, amém? Eis-me aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aqui é Isaque perguntando a seu pai Abraão. Tá tudo preparado aqui, meu pai. Mas cadê o cordeiro? Que eu não tô vendo. Tá vendo? O próprio filho não sabia o que ia acontecer. Isaque não sabia. Só Abraão. Só Abraão sabia o que ia acontecer. Nem seu próprio filho sabia. Cadê, meu pai, o cordeiro? Tá tudo preparado aqui para o holocausto. Mas cadê o cordeiro? Ele perguntando ao pai. E olha só a resposta de um homem sábio, e também serve também para a mulher, né? Homem sábio, mulher sábia. Olha só a resposta de Abraão para com seu filho. E disse Abraão: Deus proverá. Tá vendo? Palavra sábia
resposta sábia, tanto para o homem como para a mulher. Tá vendo? Temos que buscar sabedoria. Como Salomão pediu a Deus sabedoria, a gente tem que pedir sabedoria a Deus. E buscar mais e mais a cada dia, vigiar mais com a nossa boca. E só falar com Deus. E as pessoas que realmente Deus, se Ele permitir, se Ele quiser, que Ele venha colocar no nosso caminho para, se for a vontade dEle também, para que nos ajude, né, em algo que Deus quer, né, que a pessoa também, né, venha ali estar na mesma concordância, né, mesma concordância ali, para que tudo aconteça, né. Glória a Deus, aleluia. Tem projeto que Deus, ele precisa de projetos, sonhos que Deus coloca em nosso coração, que precisa sim de pessoas para ser concluído isso, mas as pessoas quem vai colocar em nosso caminho é o próprio Senhor. Deus, ele vai colocar as pessoas certas de Deus, que Deus sabe que vai ser essa pessoa ali que vai estar, né, envolvido nesse projeto, a qual Deus colocar no nosso coração um projeto, um sonho, para que seja concluído. Aquele projeto ou sonho que Deus colocar no nosso coração. Ele sabe o coração, né, das pessoas, né, que se passa. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminharam ambos juntos. Tá vendo? Aleluia. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar. E pôs em ordem. Abraão já estava preparando o lugar, né, já. Glória a Deus, aleluia. Para o sacrifício. Glória a Deus, aleluia. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, e edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou sobre o altar em cima da lenha. Abraão preparou tudo ali, e depois colocou o quê? O seu filho ali amarrado em cima da lenha, Isaque, como Deus falou para ele. E estendeu Abraão a sua mão e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Para matar, né? Mas o anjo do Senhor lhe brandou desde os céus e disse: Abraão, Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. A palavra de Abraão para o Senhor e para o anjo do Senhor era: Eis-me aqui. Tá vendo? Então disse: Não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora, olha só, Deus não ia matar, Deus não ia querer o filho de Abraão morto. Deus colocou isso aqui para ver a obediência de Abraão, para ver se Abraão fazia mesmo, para ver se realmente Abraão continuava o mesmo, para ver se Abraão... Porque isso aqui está falando da vontade, né? Aqui tem a vontade de quê? De Abraão e a vontade de Deus. Mas o que prevaleceu aqui foi, das duas vontades, a de Deus e a de Abraão, foi a de Deus. Tá vendo o que Deus está falando para mim e para você? Aqui está duas vontades, como eu e você, como Deus fala comigo e com você. A minha vontade e a de Deus. Então aqui o que prevaleceu, o que ali foi concluído, foi a vontade de Deus, não foi a de Abraão. Porque a vontade de Abraão, a vontade de nós pais dizer: não, Senhor, não aceito, Senhor. Senhor, quanto, né, que a gente não ia chorar ali dos pés do Senhor e pedir misericórdia. Não, Senhor, tanto tempo, Senhor, o Senhor me deu, agora o Senhor chega, o Senhor toma de mim. Senhor, o Senhor me deu, Senhor, tem misericórdia de mim, agora o Senhor vem.
e me pega, o Senhor toma de mim. A nossa vontade aqui, o amor de Abraão por o seu filho ficou de lado. As vontades de Abraão aqui, como pai, o amor dele aqui para com o seu filho Isaque ficou de lado. E ficou somente aqui a vontade de Deus, não foi a de Abraão. Aqui ficou só a vontade de Deus. E a de Abraão saiu. É isso que Deus quer de nós. A vontade dele em nossas vidas. E que a nossa vontade, o nosso querer saia. Saia o nosso querer, as nossas vontades, para que seja a vontade de Deus. Isso aqui é obediência. O obedecer a Deus é que vai trazer as bênçãos de Deus para a minha vida. É isso que as pessoas não entendem. O obedecer meu para com o Senhor é que vai trazer as bênçãos de Deus. É que vai fazer as bênçãos de Deus ser derramadas na minha vida. É que vai fazer as janelas do céu ser derramadas. As janelas do céu serem abertas sobre a minha vida. Então aqui era duas vontades. A de Deus para Abraão cumprir. E aqui a vontade de Abraão como pai. Pai que ama tanto a seu filho. Jesus fala: Isaque, a quem amas. Jesus sabia que Abraão amava a seu filho. Então aqui ficou de lado as vontades, né, de Abraão como pai. Imagina nós hoje. Deus fala conosco: Senhor, o Senhor me deu, Senhor, e agora o Senhor quer, o Senhor está pedindo, Senhor. Tanto tempo eu chorando, Senhor, tanto tempo eu clamando por isso aqui, Senhor. O Senhor me deu. O Senhor teve misericórdia de mim, me deu, e agora o Senhor pede, Senhor. Abraão não falou nada. Abraão não falou nada. Abraão não abriu a boca para falar nada, contra o Senhor, para não aceitar o que Deus estava falando com ele. Abraão não questionou, Abraão não falou nada para com o Senhor. Não abriu a boca para dizer nada. Senhor, não aceito, Senhor. Abraão não abriu a boca contra Deus aqui para nada. Ele não fez biquinho, bateu o pé. Hã? E aí? Essa passagem aqui, ela tá também concluída junto com Jó, né? Com Jó. Jó, ele, no coração dele, Deus via no coração de Jó que Jó não amava a Deus pelas coisas que Deus deu a ele. Não. Jó amava a Deus com todo o seu coração de verdade. Simplesmente amava a Deus pelo que ele é, não pelo que Deus pode dar. Tem pessoas que só amam a Deus enquanto só ama a Deus naquele momento ali que está naquela busca por algo. Depois que Deus dá, não ama mais ao Senhor. Tem pessoas muito ingratas, mas quem perde é ela, não é Deus. Não é Deus, não. Então Jó, ele tinha amor no coração de verdade para com o Senhor. Por isso que ele fala: Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. O Senhor sabia que o coração, o Senhor sabia aqui na passagem aqui de Jó, que o coração de Jó não estava nos bens materiais, não estava em filho, por mais que
Jó amasse os filhos, amasse, né, a sua esposa, todo o conforto, tudo que ele tinha, né? Jó não amava a Deus pelos bem material, pelas coisas que ele tinha, que Deus abençoou ele. Jó amava a Deus de verdade, né? De verdade. Por isso que ele perdeu tudo, ficou a esposa, mas ele permaneceu ali firme. Jó perdeu tudo, só ficou a esposa, mas ele permaneceu firme, fiel, na presença de Deus. E Jó, a virada de Jó, né? A glória da segunda casa foi maior do que a da primeira da vida de Jó. A glória da segunda casa foi maior do que a da primeira na vida de Jó. Todo sofrimento, tudo que Jó passou, as perdas e tudo, Jó teve ainda mais do melhor em tudo. E Jó foi fiel, mostrou ali a Deus. Deus viu no coração de Jó que Jó era fiel a Deus de verdade. E que não amava a Deus só de palavras. Tem pessoas que só amam a Deus de palavras. Mas de atitude, as atitudes é tudo zero. Tem pessoas que amam a Deus pelas coisas que Deus dá, não pelo que Ele é. Jó amava pelo que Deus é, não pelo que Deus tinha dado a ele. Então aqui, Abraão, Deus falando com Abraão, e Abraão, eis-me aqui. Abraão, eis-me aqui. Aqui ficou as vontades de Abraão de um lado, o amor, né? Imagina aí o amor de pai e de mãe pelo seu filho. Né? A nós, né? Imagine o amor nosso para os filhos. E imagina aqui, Abraão, Deus falar e ele, eis-me aqui. E caladinho, não falou nada para a esposa, para o filho, para os moços que foi com ele, nada. Nada, nada. E Deus viu também aqui, no coração aqui de Abraão, que verdadeiramente Abraão, né? Abraão amava a Deus de verdade. E continuava o mesmo, desde o tempo que Deus chamou ele, lá do começo lá. Continuava o mesmo, na fé, na obediência com o Senhor. Tem pessoas que começam, né, ali obedecendo a Deus, os mandamentos do Senhor, e depois simplesmente não quer mais obedecer os mandamentos de Deus. E quando as pessoas, né, não obedecem, deixam de obedecer a Deus, quem está perdendo é elas próprias. Né? Deus fala para nós obedecer aqui o mandamento dele. Está no caminho dele, está firme, perseverando, tem bom ânimo. No mundo tereis aflição, mas eu sou contigo. Né? Deus deixou aqui os mandamentos para nós aqui cumprir, obedecer. Tem muitas pessoas aí de muito tempo, né, de evangelho, obedecia tanto a Deus, tinha tanto temor. E hoje não obedece mais ao Senhor, não tem temor a Deus. Né? E Abraão aqui, ele mostra, né? Dentro do tempo que Deus chama aqui Abraão, né? Dentro do tempo aqui que Deus chama a Abraão, que Abraão é fiel a Deus e obedece a Deus, né? Dentro do tempo aqui, ó, em glória a Deus, aleluia. Dentro do tempo aqui de 12, né? Olha só, Gênesis 12. Deus chama Abrão, aqui ainda era Abrão. Ele faz promessa. Deus chamou ele, fez promessa a ele, né? E Deus fala assim para Abraão, olha só. No versículo 3 aqui de Gênesis 12. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquele que abençoa a Abraão, ele é abençoado por Deus. Deus está falando. E aquele que amaldiçoar, né, será também amaldiçoado. Que tem pessoas que falam, Deus não amaldiçoa ninguém não. Aqui, ó. Tem pessoas que pregam a palavra e falam assim, Deus não amaldiçoa. Olha aqui, ó. E abençoarei os que te abençoarem. Deus está falando para Abraão. Deus aqui faz promessa para Abraão, em Gênesis 12. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te
os que te amaldiçoarem. Deus falando para Abraão. Então, medite mais na palavra do Senhor. Medite mais na palavra do Senhor, para que seja a palavra de Deus e não a nossa. Amém? Então, aqui como Jó, né, na luta que Jó passou, já foi fiel a Deus. Naquele momento lá de enfermidade que ele passou, ele foi fiel a Deus. E Deus honrou a ele, a Jó, a sua perseverança, a sua fé. E Deus viu que o coração de Abraão não estava nas coisas, né? Não estava nas riquezas, em dinheiro, em casa, e nada. Por mais que ele amasse seus filhos, sua esposa, as coisas, né, o conforto, né, de tudo ali, né, a vida lá abençoada, mas o coração dele não estava nisso, estava em Deus. E Deus honrou a ele. E aqui também Deus honrou também a Abraão. Abraão, Deus faz promessa a ele, né? E ele é obediente. Abraão, ele é obediente à voz de Deus. E sempre fala, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Deus fez isso aqui com Abraão para ver se verdadeiramente o coração de Abraão estava em Deus, a fé, se ele ia obedecer. Deus fala assim, eu vou ver se ele vai me obedecer, eu vou ver aonde o coração dele está, se ele vai me obedecer. Ué, Deus faz isso, irmão? Aqui é a palavra do Senhor. Aqui é a palavra do Senhor. Hã? Isso aqui, ó, palavra de Deus. E Deus faz isso? Deus, ele quer ver a minha e a tua obediência. Deus, ele quer ver a minha e a tua obediência. Hã? Obediência é o que Deus quer, meu e seu. Obedecer os mandamentos dele. Sempre está obedecendo ao Senhor. No caminho de Deus ali, sempre obedecendo a ele aqui, Abraão. Abraão aqui, toda vez que Deus falava aqui com Abraão aqui em 22, Abraão falava, eis-me aqui, Senhor. E olha só, o versículo. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faça nada, porquanto agora foi um anjo que apareceu a Abraão. Olha só, Abraão fez tudo que Deus mandou ele fazer aqui sobre o filho dele, ele fez. E calado, sem fazer nada. Mas Deus honrou ele. Deus viu que verdadeiramente o coração de Abraão não estava aqui, ó, do seu filho único, não. Só o filho único. Filho único. Porque hoje em dia, o que Deus vê mais aí, ó, de muitos aí evangélicos, é o coração preso nas coisas. Coração preso nas coisas. E muitas das vezes Deus tira algo. Deus tira algo e a pessoa, ela não morre por causa disso, não. Hã? Sabe por quê? Porque Deus nos fez para ser dependente dele. E muitas das vezes a gente é dependente dos outros. Vê a dependência dos outros. Aí Deus diz, eu vou tirar. Que eu vou ver se ela vai morrer, se ele vai morrer por causa disso. E é nessa daí que muitos saem da presença do Senhor. É nessa daí que muitos não querem saber do Senhor, não. Vou sair da igreja, vou sair da presença do Senhor, dos caminhos do Senhor. Muitas das vezes Deus tira algo de mim e algo teu. Para ver a nossa fé. Para ver se a gente vai sair dos caminhos do Senhor. Para ver se a gente vai sair ali da presença do Senhor por causa disso. E se a gente vai morrer por causa disso também. Porque muitas das vezes somos dependentes. Muito dependentes, né, de pessoas. Muito dependente. A gente é muito da dependência dos outros. E Deus não fez nós para ser dependente dos outros. Precisar, eu e você precisa. Mas Deus quer que nós venhamos ser dependente dele. Você vê que Abraão falou aqui, Deus proverá, meu filho. Abraão falou, pai, tem aqui, ó. Aqui Isaac fala, meu pai. E ele disse, eis-me aqui, meu filho. E ele disse, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão falou, e disse Abraão, Deus proverá. Hã? Muitas das vezes Deus tira algo de mim, de você, para ver se verdadeiramente a nossa fé,
Nossa confiança, nossa esperança está em Deus. Se a gente vai ficar ali firme mesmo com o Senhor, se a gente está ali buscando a Deus pelo que Deus é ou pelo que Deus pode dar. Deus, ele sabe o nosso coração. Deus, ele sabe o que está dentro do nosso coração, porque ele nos fez. Aí o anjo de Deus chega para Abraão e fala assim, mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse, Abraão, Abraão, o anjo do Senhor que veio até Abraão. E ele disse, eis-me aqui. O Abraão falou, né? Para o anjo. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes, olha, temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro, detrás dele, travado pelas suas pontas no manto. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. Deus proveu. Deus proveu. Hã? Deus proveu. Aí aqui fala, olha só que tremendo. Aí fala assim, porquanto agora sei. O anjo falando para Abraão. Olha só, o anjo falando para Abraão. Porquanto, glória a Deus, aleluia. Que palavra, né? A palavra do Senhor é fiel. A palavra de Deus é fiel. Porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Hã? O anjo falou assim para Abraão, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negaste o teu filho. Deus proveu. Não foi o filho aqui, o Isaac, ele não ia morrer. Não ia morrer. Ele estava ali preparado já, amarrado e tudo ali. Mas ele não ia morrer. Hã? Foi nessa atitude, quando chegou a esse ponto aqui, que Deus viu em Abraão, ele preparou tudo. Agora ele preparou o filho e colocou ali. E ele já ia para matar o filho, para sacrificar. Ele já ia, ó, né? Já ia para matar o filho. Com o cutelo, né? Aqui fala o cutelo. E tomou o cutelo. O cutelo, já ia com o cutelo, né? O que, né? O cutelo para matar o seu filho Isaac. Aí chega o anjo do Senhor e brada. Fala rapidamente a Abraão. Abraão, Abraão, não estenda a tua mão sobre o moço e não lhe faças nada. Porquanto agora sei que temes a Deus. O anjo que falou a Deus e não me negaste o teu filho, o teu único. Então Deus, ele proveu. Deus, ele enviou o carneiro para Abraão. Nessa atitude aqui, que era a atitude que Deus... Nessa atitude aqui que Deus viu de Abraão, que o filho estava ali já pronto já para ser sacrificado, para morrer. E Deus ali envia o anjo. Não, Abraão. Não. Agora eu sei que onde está o seu coração, que você tem verdadeiramente, né? O temor aqui para com o Senhor. Isso aqui é nossas vontades, nosso querer. Aqui, duas vontades. A vontade de Abraão aqui como pai, o amor como pai, né? Aqui ele falou, o meu amor agora eu só vejo a vontade de Deus. Abraão, nisso aqui, nessa passagem, fala assim, agora eu só vejo a vontade de Deus. Só a vontade de Deus. Agora sai a minha vontade, porque da minha vontade
Porque a vontade nossa, a gente diz assim, não, como é que vai ser isso, né? Questionar. Abraão não questionou, Abraão não falou nada para com o Senhor. Você vê aqui que obediência, você acha que Deus ia matar? Deus não ia matar, não. Deus não ia matar aqui o Isaac, não. Amém? Glória a Deus, aleluia. Deus não ia matar o filho Isaac. Deus estava só observando, olhando se realmente Abraão ia fazer o que Deus mandou. Hã? Então foi nessa obediência, nesse caminho que Abraão estava com Isaac, até chegar ao lugar determinado que Deus falou. Deus estava só observando. Mas você acha que Deus não estava vendo que o coração de Abraão estava doendo? Estava. Via sim. Você acha que Deus Todo-Poderoso, que Ele nos fez, que Deus fez o céu e a terra, você acha que Deus, Ele não via como estava o coração de Abraão por dentro? Chorando. Senhor, eu vou entregar, vou fazer, mas, Senhor, eu estou tão triste. Estou tão triste, Senhor. Meu único filho. Mas, contudo, ele entendia, foi Deus que me deu. Contudo, Abraão, como Jó, entendia, foi Deus que me deu o filho. Foi Deus que me deu o filho. Deus não ia matar. Deus ele não ia matar aqui Isaac, não. Não ia matar, não. Deus falou isso aqui para Abraão, para ver o temor de Abraão para com o Senhor, a obediência de Abraão para com o Senhor. E você viu que Deus proveu. Deus enviou o carneiro para o sacrifício, no lugar do, né, para o holocausto, em lugar de seu filho, Deus não ia matar Isaac. Deus estava observando Abraão para ver a obediência dele e o temor dele para com o Senhor. Então, é duas coisas aqui que Deus traz ao nosso coração: obedecer a Deus, a seus mandamentos. E é na obediência nossa, na nossa caminhada, que vamos ver o agir de Deus em nossas vidas. Como é que eu não obedeço a Deus e eu quero que Deus faça da minha vida? Como é que eu não obedeço a Deus e quero que Deus venha me abençoar? Que as coisas se cumprem na minha vida, as promessas? Hã? Sem a obediência a Deus, o temor a Deus, como vamos ver o agir de Deus em nossas vidas, as bênçãos de Deus sendo derramadas em nossas vidas, sem a obediência? Se Deus ele pede que nós venhamos obedecer, você está vendo aqui Abraão? Eis-me aqui, Senhor. Deus não ia matar, não, o filho aqui de Abraão, não, Isaac não. Hã? Aqui Deus aqui não ia acontecer isso aqui, não. Essa morte aqui de Isaac, não. Porque Deus aqui, ele estava só vendo onde era que estava o coração dele, o temor e a obediência para com o Senhor. E é o que Deus, ele busca em nós. É o que Deus busca em nós, o temor para com o Senhor e a obediência. Não é só ser cristão dentro de casa e lá fora ser outra pessoa, não. Aqui eu obedeço a Deus em casa e lá fora eu desobedeço, faço o que eu quero. Não. Deus, ele quer que nós venhamos obedecer a ele. Como é que você quer que Deus venha agir na sua vida se você não obedece, se você não quer ouvir ao Senhor? Temos que obedecer a Deus e ter temor a ele, como aqui Abraão, sempre obedecendo e ouvindo a voz de Deus. Obedeça que você vai ver o agir de Deus em sua vida. Amém?
Fique com essa palavra do Senhor para seu coração nesse dia de hoje. Até aqui, em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir.